Olá, como é bom estar de volta ao canal Shekinah mais uma vez. Gostaria de conversar com vocês rapidamente a respeito de uma mulher que não por acaso tem um livro na Bíblia que inclusive leva o seu nome. O nome dela é Ruth. Na verdade, se observarmos as mensagens do canal Shekinah nesse mês de maio, todas elas estão voltadas para homenagear uma mulher, uma mãe. Por exemplo, na mensagem do dia 7 de maio, o canal nos trouxe a história de Joquebede. Para quem não sabe ou não assistiu o canal Shekinah, Joquebede é a mãe de Moisés. No dia 14 de maio foi nos apresentado então a história de Ana, mãe de Samuel. E hoje eu gostaria de compartilhar com você um pouco sobre essa mulher chamada Ruth, que foi a mãe de Jessé e ninguém mais, ninguém menos do que a avó do grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Porém, antes de destacar a figura dessa mulher, dessa mãe, eu preciso te contar como é que essa mulher moabita, que não era do povo de Israel, se destaca a ponto da história separar um livro para narrar sobre a vida dela. E para contar a história de Ruth, eu preciso contar primeiro a história de uma família que morava em Belém de Judá. Houve uma época na terra de Canaã em que o povo passou por um período de fome e Elimeleque resolveu se mudar com a sua família para a terra de Moabe, para fugir da fome da terra naquela época. Os moabitas eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, e eram o povo que estava sob a maldição. Deus tinha amaldiçoado os moabitas, determinando que nenhum deles teria permissão para entrar na tenda da congregação até a 10ª geração. Isso nós podemos ver lá em Deuteronômio 23, de 2 a 6. Ruth era moabita, e sua história é uma prova da imensa compaixão de Deus para com as pessoas. Elimeleque chegou à terra de Moabe e pouco tempo depois faleceu, deixando a viúva Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Alguns anos depois, os filhos de Elimeleque se casaram com mulheres moabitas, sendo elas Ruth e Orfa, que aprenderam sobre a cultura e a religião do povo de Israel por meio da sua sogra Noemi. Entretanto, alguns anos mais tarde, a história nos relata que Malom e Quilion também faleceram. E diante de tantas tragédias, tantas dificuldades, tantas coisas que pareciam ser impossíveis, que não iria mais dar nada certo, Noemi decidiu buscar refúgio em seu próprio povo, voltando para as terras de Israel. Ao comunicar sua mudança de volta para o seu povo, as suas então 2 noras, Noemi se surpreendeu ao se deparar com a decisão de uma delas. Enquanto Orfa decidiu permanecer em sua terra, Ruth resolveu acompanhar Noemi em sua jornada. Mesmo quando Noemi insistiu para que ela ficasse, estas foram as suas palavras. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Nós podemos encontrar essas palavras lá em Ruth 1, do 16 aos 17. Orfa e Ruth representam 2 caminhos na carreira cristã. Ruth foi leal à visão que recebera de Noemi e pela sua atitude a história do povo de Israel foi mudada. A atitude de Ruth de deixar Moabe possibilitou a sua participação na descendência de Jesus. Mesmo que ela não tivesse consciência disso, ela teve uma participação na descendência de Jesus. Ruth foi fiel à visão que recebera e, como consequência, Deus o usou para mudar a história de um povo. Por meio de sua fidelidade, Cristo foi gerado. Deus utilizou uma moabita para possibilitar o surgimento de Davi, o responsável por transicionar as eras do povo de Israel e dar continuidade à linhagem que trouxe ao mundo o nosso resgatador Jesus Cristo. Essa é a história de Ruth. Por muitas vezes difícil, parecendo que nada ia dar certo. Mas Deus tem uma palavra para Ruth, Deus tem uma palavra para você, vai dar certo. Essa é a história da Ruth que mudou, a moabita que mudou a história de Israel. E você, tem caminhado de forma que a sua vida possa contribuir para a mudança dessa nossa geração, disposto a confiar que vai dar certo? Pense nisso. E que Deus possa continuar te abençoando. E não se esqueça, seja grato sempre.
fazer um projeto que todos apoiam, acreditar numa ideia que já tem investidores, olhar ao seu redor e só ver intercessores. É fácil, quando a sua família te ouve e acredita em teu sonho. Quando os amigos te abraçam dizendo estamos contigo. Quando você só decide lutar por não estar sozinho. É tão fácil, mas tem coisa que Deus só nos mostra em particular. Tem projeto que Deus só revela pra gente em segredo. Tem dia que Ele nos diz para acreditar no que ninguém mais acredita, e o que resta é somente o medo. Tem sonho que se a gente conta nos chamam de loucos. Tem gente que só aparece depois que dá certo. Depois que a chuva caiu, imagine Noé sentado no barco e pensando sobre o seu projeto. Eu entendo porque riem de mim. É que não ouviram o que eu ouvi, não perceberam eu andando com Deus, e não sabem o que Ele me prometeu. Enquanto dormiam, a gente conversava. Enquanto zombavam, eu martelava. Veio o dilúvio, mas não me venceu. Estou dentro do barco que o Senhor me deu. Mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça incerto, ame, abrace, acredite, se apaixone pelo seu projeto. Os anos podem até passar, não deixe a sua fé se esfriar. No tempo certo Deus manda a chuva e o teu barco vai flutuar. Vai dar certo, vai dar certo. Você não trabalha sozinho, Deus é contigo nesse projeto. Vai dar certo, vai dar certo. Se foi Deus quem te deu o projeto, então vai dar certo. Não pare de sonhar, não abandone o seu projeto. Não permita que ninguém roube a fé que você tem em Deus. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Não pare de acreditar, não pare de trabalhar. A sua parte é construir o barco, e a chuva é Deus quem vai mandar. Mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça incerto, ame, abrace, acredite, se apaixone pelo seu projeto. Os anos podem até passar, não deixe a sua fé se esfriar. No tempo certo